Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui, como tenho feito semanalmente, para continuarmos o nosso estudo da série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Essa belíssima obra que nos ajuda a compreender, no nosso contexto pessoal, como é que a mensagem de Jesus e as diversas passagens da vida dele ressoam na nossa história, no nosso processo de autoiluminação, no nosso crescimento espiritual. E hoje, muito especificamente, nós vamos falar um pouco sobre o que Pastorino traz a respeito da escolha dos 12 apóstolos de Jesus. Olha que interessante. Pois bem, o capítulo é longo, por isso, inclusive, nosso vídeo é um pouquinho mais longo do que o habitual, mas vamos conseguir abordar esse capítulo, que é o capítulo de número 29 do segundo volume da obra. O segundo volume, capítulo 29, a escolha dos 12. Vamos então ver o que Pastorino nos reserva de aprendizado dessa obra fabulosa, né, que tem nos orientado, tem nos auxiliado bastante na nossa compreensão. Então, como eu disse, o título do capítulo é a escolha dos 12, e Pastorino começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4, quando Mateus diz assim: E tendo convocado Jesus seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos atrasados, para os expulsarem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 emissários são estes: o primeiro, Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que o entregou. Pois bem, esse é o que Mateus traz. Agora a gente vai para o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19, quando Marcos diz assim: Depois subiu ao monte e chamou para junto de si os que ele mesmo quis, e eles aderiram a ele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar, e ter autoridade de expulsarem os espíritos desencarnados. Eis os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, a quem deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, que o entregou. Agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 12 a 16, onde Lucas descreve da seguinte maneira: E aconteceu que naqueles dias se retirou para o monte a orar, e passou a noite no oratório de Deus. E quando se fez dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de emissários, a saber, Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João,
Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Veja que já tem aí uma pequena diferença, né? Pois bem, o que é que Pastorino vai dizer? Que Mateus nos apresenta como um fato consumado, enquanto que Marcos vai apresentar assinalando a escolha no momento em que ela foi feita. Já Lucas vai preceder a escolha de outros pormenores, assim como a imposição de um título aos escolhidos. Jesus tinha rompido com os supostos donos da religião, no caso, né, que eram os fariseus e os escribas, que haviam condenado Jesus à morte, até mesmo antes, né, unidos com os herodianos, como a gente já falou. Então a força religiosa e a força civil se juntam e eles condenam Jesus. Era para ele necessário recrutar um grupo que pudesse continuar a obra dele, que ainda estava naquele momento muito incipiente. Então, como sempre, ele fazia, né, na verdade, antes de qualquer tipo de decisão importante, ele se retira sozinho ao monte para orar. E aí os evangelistas vão dizer que depois ele determina com o artigo, né, como se já fora conhecido e bastasse citá-lo para se saber de que monte que na verdade se tratava. Ele foi ao monte, ou seja, é como se a gente soubesse qual é o monte. Então supuseram alguns que se tratava do Carne Hatim, mas esse monte fica a cerca de 8 quilômetros de Cafarnaum. É mais aceitável que a gente pense que tenha sido o monte Umbarakat, que significa Mãe das Bênçãos, que é perto de Ain Tabgar, né, no caso, né, que é a 3 quilômetros de Cafarnaum. Então, realmente, não devia ficar muito distante, porque Lucas nos informa que logo após ele entrou na cidade. Então, era uma coisa mais ou menos próxima, né? Como bem anota, na verdade, que ele passou a noite no oratório de Deus, como é dito em grego, né? Entei proseu shei tou teou. Então, esses oratórios, esses lugares de oração, na verdade, como aponta Pastorino, geralmente eram paredes, né? Tinham paredes sem teto, com assentos na forma de um anfiteatro, que eram utilizados nas cidades em que não tinha sinagoga. E aí ali era feita a devoção, eram feitas preces. Então, Cafarnaum tinha uma sinagoga, inclusive há pouco tempo, naquela época de Jesus, porque ali ainda servia o centurião romano que a construíra, conforme a gente lê no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 5. Então, o oratório em questão deveria achar-se ali meio ou de todo abandonado, sendo ideal por seu isolamento e justamente por suas vibrações devocionais específicas, como disse Pastorino, para que eles conseguissem passar uma noite inteira em oração. Então, ao sair de sua prece prolongada, já era dia, e Jesus chama a si, como diz Marcos, aqueles que ele quis. E aí todos imediatamente aderiram a ele, como bem coloca Pastorino. Então o verbo grego apelton tem um sentido aí de exato de vir abandonando tudo, ou seja, aderir incondicionalmente. E é isso que os apóstolos fazem. Então, escolhidos esses 12, ele deu a eles o nome de emissários, que em grego é a palavra apóstolo, né? Por isso o nome, os 12 apóstolos. É a primeira vez que aparece esse título no texto bíblico. Então, o título grego apóstolo, que em hebraico é saluá, em aramaico é salua, era justamente dado aos emissários, aos comissionados, aos delegados
do sumo sacerdote ou os comissionados do Sinédrio, né, quando eles eram enviados à diáspora. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 28, versículo 21. Ou quando alguém era encarregado de uma missão muito especial. Por exemplo, Paulo era considerado apóstolo, ou seja, emissário, do Sinédrio em Damasco, conforme a gente vê em Atos, no capítulo 9, versículos de 1 a 2. Então, ainda após a queda de Jerusalém, no ano 70, né, de lá envia apóstolos o patriarca Jabne, conforme a gente lê em Justino, e também em Eusébio, e em Isaías, no capítulo 18, no versículo 1. Então, sempre querendo dar o sentido verdadeiro e atual, que seja, na verdade, correspondente aos termos utilizados na época de Jesus, a gente vê que Pastorino se preocupa em traduzir o grego apóstolos pelo português emissários, para poder a gente entender o que realmente está sendo dito ali. Então, porque uma simples transliteração desse vocábulo vai ter um sentido que já variou profundamente aí ao longo da história, em sua semântica, né, através de tantos séculos, e que com certeza representaria hoje um sentido que não tinha. É importante a gente saber que apóstolo é emissário. Então a gente, na época, não tinha essa noção de apóstolo como a gente tem hoje, o vocábulo mudou. Então é preciso lembrar que, como exemplo típico, a palavra episcopus, que foi transliterada para o latim episcopus, passando, na verdade, para o português como bispo. Então, a gente precisa lembrar, né, que o termo bispo exprime hoje uma coisa completamente diferente do que significava episcopus lá naquela época. Então, é preciso a gente ter esse cuidado de localizar as coisas. Então, o episcopus, naquela época, era um simples supervisor. A palavra episcopus é epi, super, scopus, visor. Então, supervisor, ele é um inspetor, é alguém que está ali vendo. Então, não tinha, como hoje tem os bispos, aquele pomposo vestido roxo, e tampouco usava nenhuma mitra, nem báculo, nem anel para ser beijado, nem riquezas e nem nada disso, como a gente vê hoje. Então, falar de bispo naquela época é, no mínimo, grosseiro, é um anacronismo, né? Que é tentar entender a lógica daquela época com a lógica de hoje. Não dá. Há uma interpretação falseada que a gente sabe que qualquer pessoa com inteligência mediana pode perceber que é diferente do que a gente tinha hoje, embora a gente saiba que essa confusão possa trazer também, é claro, algum tipo de vantagem a certas pessoas. Então, como o Pastorino diz, que esse jeito que ele age quando traduz o termo, na verdade, tentando corresponder para termos atuais, é uma tentativa de atualização, né? É uma intenção que ele traz para compreender e expor os evangelhos conforme um olhar mais próximo do que a gente pode compreender com uma certa pureza original, como ele diz, uma lídima pureza original, ou seja, com o sentido exato dos termos que são utilizados pelos evangelistas. A gente sabe que não dá para traduzir com perfeição, mas ele se esforça para isso. Então, a esses 12 emissários, Jesus então confere autoridade sobre os espíritos atrasados. Aí a gente sabe que ele está falando dos espíritos obsessores, né? Então, essa interpretação, na verdade, coincide perfeitamente com a ideia original dos escritores, conforme aponta Pastorino, que traduziram, na verdade, como sendo espíritos não purificados. A expressão hebraica, né, Hunot Hatumea, que na verdade era o nome dado para os espíritos desencarnados que ainda estavam ali habitando os cemitérios, conforme a gente lê em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28. Ou seja, ali o cemitério era considerado um lugar impuro. E aí é interessante a gente ver que ele, Pastorino diz assim, os espíritas de cemitérios, os espíritas de mortos, El Hametim, e aos familiares, Ob, que Moisés proíbe consultar
os espíritos, né? Evocar para consultas, como a gente vê lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11. Então, aí a gente vê que Pastorino pula, então, para falar do número dos emissários. Eram 12. Lembrando aí o quê? Os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, como diz o texto bíblico, né? Eles se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos, como diz em Mateus, no capítulo 19, versículo 28. Assim como a gente vê também os 12 signos do zodíaco, e inclusive há quem diga que cada apóstolo representa um arquétipo de um signo desse. Olha que interessante, mas aí a gente vai mais adiante. A gente vê que Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículos 15 a 16, vai se arvorar por substituir Judas para restabelecer o número 12. Olha aí, para manter os 12, né? Então, são 4 as listas completas dos emissários. Todas essas listas agrupam os 12 em 3 séries de 4. Olha que interessante, né? 3 vezes 4, 12, né? Então, sendo que os cabeças de série são sempre os mesmos, embora a gente saiba aí que a ordem interna varia um pouco. Então, o que é que a gente encontra lá em Mateus? Mateus fala de Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes. Olha a lista como ele apresenta. Aí vem Marcos e vai falar de quem? Vai falar também de Simão Pedro, também de Tiago, João. Aí vai falar de André, Filipe, Bartolomeu. Aí vai falar de Mateus, Tomé e Tiago de Alfeu. E também vai falar de Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes. Aí agora a gente vai para a lista de Lucas, que vai apresentar como dessa maneira: Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Simão Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes. Olha que interessante, né? No livro de Atos, que supostamente foi escrito por Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 1, no versículo 13, a seguinte lista: Simão Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago de Alfeu, Simão Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes, que depois foi substituído por Matias. Olha que interessante, né? Como diz Pastorino, embora a gente já tenha falado de alguns desses aí, na verdade a gente precisa recapitular. Simão, que foi nominado por Jesus como Pedro, a gente falou disso lá no volume 1, na página 150. André, que é irmão de Pedro, a gente falou sobre ele no volume 1, na página 148. Tiago, que na verdade é Jacó, que é filho de Zebedeu, a gente falou nesse volume, no volume 2, na página 58. João, irmão de Tiago, a gente falou no volume 1, na página 148. Aí é preciso perceber o quê? Que Marcos aí nos dá aí o apelido de Boanerges, que supostamente foi um apelido dado por Jesus, conforme está escrito no texto, provavelmente por causa do episódio que foi narrado em Lucas, no capítulo 9, versículo 54. A gente vai falar disso mais adiante. No entanto, a tradução que nos dá dessa palavra, que é filhos do trovão, não corresponde exatamente ao que Boanerges quer dizer. Então, esse sentido seria em hebraico Ben-Harahan, em aramaico Benerim ou Baneraim, que é do manuscrito sangalense, lá do século IX. A gente vê que existe uma correção na margem do texto. Então, deve ter havido aí alguma alteração dos copistas na transcrição grega do nome, aí no caso, já que a gente não pode realmente admitir que Marcos, que era sobrinho de Pedro,
não conhecesse pelo menos o aramaico, né? Aí voltando à numeração, a gente vai em Filipe a gente falou dele também no volume 1, na página 152, Bartolomeu, que todos unanimemente identificam como sendo o mesmo Natanael, conforme a gente já falou no volume 1, na página 153. Mateus, sobre quem a gente falou há algumas semanas, né, por ocasião de sua convocação, quando Jesus chama ele na coletoria de impostos. E a gente vai ver que novos discípulos são escolhidos nessa ocasião e são apresentados neste momento, que na verdade são 5. Quais sejam eles? Tomé, que na verdade é um nome aramaico que significa gêmeo. Tomé, na verdade, era um gêmeo. Então, para explicar, a gente vai ver que João, no capítulo 11, no versículo 16, e no capítulo 20, no versículo 24, acrescenta também a tradução grega, dídimo, que é gêmeo, significa gêmeo. Então, alguns comentadores vão supor que ele é sócio de Mateus na coletoria de impostos. Mas parece aí que seu primeiro nome era Judas, conforme a gente vai ver na Ata Tomé e na lenda de Abgar, nas histórias eclesiásticas. E hoje João diz também no capítulo 14, versículo 22, Judas, não o Iscariotes. Aí quando ele fala isso, a gente percebe que tem outro Judas. Então, a versão siríaca curetoniana vai dizer Judas Tomé. Aí voltando para os números, né? Tiago, que é Jacó, filho de Alfeu e de Maria, conforme a gente lê lá em Mateus no capítulo 27, versículo 56, era também irmão de José, de Simão e de Judas Tadeu, todos também chamados de irmãos de Jesus, conforme a gente vê em Mateus no capítulo 13, versículo 55. O nome Tiago, na verdade, gente, é uma corruptela da língua portuguesa do nome Jacó, que virou Iacó, Iago, e aí com o título de Santo Iago, a gente percebe que virou Santiago. E aí as pessoas julgando que o título era São, virou São Tiago, Santiago. Por aí o nome Tiago, veio daí a palavra Tiago, na verdade é Jacó. Então esse Tiago, na verdade, era cognominado o Pequeno, conforme a gente vê lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 41. E ele foi inspetor em Jerusalém, conforme o livro de Atos, no capítulo 15, versículo 13. Onde a gente percebe que Paulo encontrou ele, isso está na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 19, e a quem ele qualificou de uma das colunas da comunidade, também na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9. Ele foi morto em 62 depois de Cristo, né? Então, o outro Tiago, que é considerado o Tiago maior, era filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista, que era, na verdade, um dos Boanerges. Foi decapitado também em Jerusalém, só que no ano 44, ou seja, foi bem antes. Então, no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 2, descreve esse fato. Então, com relação ao parentesco, existe aí alguma confusão, como aponta Pastorino. A gente vai ver primeiro o que é certo. Primeiro, Tiago é filho de Alfeu e de Maria. Segundo, é irmão de Judas Tadeu, porque assim foi classificado por Lucas, e ele mesmo, em sua epístola, no caso Judas, no capítulo 1, ele fala disso, né, na epístola de Judas. Assim, se Tiago e Judas eram irmãos de Simão e de José, e irmãos de Jesus. Então, agora a gente vai às confusões. Quais são as confusões? Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25, esse mesmo Tiago é dito filho de Maria, a esposa de Clopas ou Cleófas. Então, seria esse Clopas o mesmo nome de Alfeu, como supõem alguns? Então, Alfeu e Clopas seria a mesma pessoa? Ou teria ele um nome hebraico, Halfai, e um nome grego, Clopas, que na verdade é a abreviatura de Cleópatra, de onde vem aí a variante Cleopas, que o identificaria, na verdade, como um dos discípulos de Emaús. A gente vai ler lá no Evangelho de Lucas, no finalzinho, no capítulo 24, versículo 18.
Então, parece que é uma hipótese razoável essa, parece ser a mais razoável, como aponta Pastorino, porque era muito comum na época que as pessoas tivessem dois nomes, um em aramaico e um em grego. Então, João se tornava, por exemplo, Jasão, Faltiel se tornava Filipe, Levi era Mateus. Então, esse Clopas, que é citado em João, é dito irmão de José. José aí é o esposo de Maria, né? E isso foi citado por Egésipo em meados do segundo século, ou seja, há cerca de 100 anos dos acontecimentos, de tudo que aconteceu, né? Conforme foi feito aí um testemunho de Eusébio na História Eclesiástica, no texto da patrologia grega, quando ele fala a respeito disso. E também a gente vai ver que Epifânio fala disso também na patrologia grega, também traz essa contribuição. Então, alguns vão pensar que, na verdade, Maria, esposa de Clopas, ou Cleófas, era, na verdade, irmã de Maria, mãe de Jesus. Mas aí, como é que a gente explica o caso de duas irmãs com o mesmo nome? Isso seria estranho, né? Pensar em duas irmãs com o nome Maria. Então, além disso, é preciso também perceber que a enumeração de João, lá no capítulo 19, versículo 25, é bem clara. Ele diz assim, ó, estavam ao pé da cruz de Jesus, a mãe dele, a irmã da mãe dele, Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena. Então, com isso, a gente vê que, na verdade, não seriam duas pessoas. Pela construção do texto, pelo andamento da frase grega, não dá para a gente imaginar que a Maria, irmã de Maria, a suposta Maria, e a Maria, esposa de Cleopas, seriam a mesma pessoa. Na verdade, são duas pessoas distintas. Uma curiosidade para se dizer aqui: quem seria essa tia de Jesus, que supostamente seria irmã de Maria? Teria sido, como uma simples hipótese levantada por Pastorino, Joana, a esposa de Cusa, o oficial de Herodes, que veio buscar Jesus em Caná justamente para curar-lhe o filho. Conhecendo-o bem familiarmente, obviamente que ficaria mais fácil, ficaria mais íntimo, porque ele seria da família, né? Então, antes mesmo de sua vida pública. Pois bem, além disso, com a intimidade constante de Joana de Cusa com Jesus e com o colégio dos apóstolos, os 12 que a gente citou, a gente vai ver que isso seria uma justificativa suficiente para a hipótese que não é de todo infundada, se bem que é uma hipótese nova. É interessante essa hipótese, né? Então, nesse caso, os quatro, Tiago, José, Simão e Judas, seriam primos irmãos de Jesus. Ou seja, era um parentesco que costumava ser abreviado com a simples palavra irmão. Não se falava primo. Era irmão, era primo-irmão no sentido de primo de primeiro grau. Então, a afirmativa de alguns textos apócrifos e também dos pais da igreja, Orígenes, Epifânio, Gregório de Nissa, Hilário, Ambrósio, Eusébio, vão dizer que eles teriam sido filhos de José, o marido de Maria, num primeiro matrimônio. Opa, como é isso aí? Então, Jerônimo, inclusive, outro pai da igreja, vai protestar contra isso energicamente. Só que isso não pode ser aceito porque não se compreenderia que José tivesse casado com Maria enquanto sua primeira esposa ainda estivesse viva. Isso não faria muito sentido na cultura local, né? Então, tanto assim que ela estava ao pé da cruz de Jesus junto ali. E, sobretudo, seria completamente inconcebível, como fala Pastorino, que haveria uma promiscuidade de uma bigamia, né? Uma pessoa com duas esposas. Não faz sentido. Isso explica também que as irmãs de Jesus, lá no Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, que segundo Teofilacto se chamavam Maria e Salomé, deviam ser, na verdade, filhas ou de Alfeu Clopas
ou de Joana de Cusa. E aí a hipótese trazida por Pastorina é de que é Joana, né? Então, talvez essa Salomé, irmã prima de Jesus, fosse, na verdade, a esposa de Zebedeu. A gente vê lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 40. Então, Tiago Maior e João, na verdade, seriam sobrinhos de Jesus e, por isso, estavam sempre ao seu lado e o tratavam aí com tanta familiaridade. Inclusive, isso era retribuído por Jesus, que apelidou eles com uma fina ironia de filhos do trovão. Voltemos para a lista. Pois bem, a gente estava no 9, vamos para o 10, que é Tadeu, que é incluído aí por Mateus e Marcos, e alguns manuscritos têm como Lebeu, que significa coração. Ou Judas, que era irmão de Tiago, segundo Lucas e Atos. É Judas Tadeu, como é conhecido, né? Com o nome de Judas, ele nos deixou aí uma epístola, a epístola de Judas, em que ele se diz irmão de Tiago. Então o termo Tadeu, na verdade, significa seio, que é o peito, né? O seio. E esse cognome, na verdade, prevalece para evitar confusões com relação ao outro Judas, que é o Judas Iscariotes. Então Tadeu, melhor dizendo, que talvez tivesse recebido esse nome justamente por sua bondade, uma bondade maternal, um seio, né? Um lebeu, que na verdade é uma variante do sentido. Era também filho de Alfeu Clopas e de Maria, e era chamado irmão de Jesus. Ou seja, provavelmente era um primo. E a gente acrescenta aí que, se for irmão real de Jesus, era mais característico dizê-lo do que apenas irmão de Tiago, né? Ele se apresenta como irmão de Tiago. A gente vai agora para o 11, que é Simão Zelote. É importante lembrar que era um nome comum, Simão. Era natural que se tivesse um apelido para distinguir do Simão Pedro. Então, Simão Pedro era um, Simão Zelote era outro. Então, Mateus e Marcos vão aplicar o termo aramaico Ganai ou Ganã, que é, na verdade, helenizado, que é transformado para o grego como cananeu. Não se deve aí confundir com os naturais de Caná, né? Que, na verdade, de Canaã, melhor dizendo, que, na verdade, era diferente dos habitantes de Caná. Então, Lucas interpretou bem, traduziu a palavra pelo grego zelote, tanto que esse termo, quanto o aramaico cananita, caracterizavam, na verdade, os filiados a um partido político religioso. Olha que diferente aí, né? Que, na verdade, pugnava ardentemente, ou seja, eram zelotes, pela independência da Palestina, e que teve, na verdade, uma grande atuação entre o ano de 66 e o ano de 70, ou seja, aquele partido se extinguiu com a destruição de Jerusalém por Tito, né? Que depois virou imperador. Mas a época de Jesus ainda não se achava propriamente constituído esse partido. Então, talvez Simão fosse um pouco jacobino contra os romanos, ou seja, talvez ele fosse um pouco nacionalista, e daí viesse esse apelido, Zelote. Né? Então, alguns acreditam que, na verdade, esse Simão era o terceiro irmão de Jesus a participar, na verdade, do colégio apostólico. Irmão, que eu falo, é irmão primo e irmão, tá? Então, mas a gente não tem nenhum esclarecimento positivo com relação a isso, a não ser o nome e a citação que é seguida por 3 nomes: Tiago, Judas e Simão. Então a gente acredita que, na verdade, se fosse realmente, os evangelistas não teriam deixado de anotar isso. Então, como eles fizeram com relação a Tadeu. E por último, mas não menos importante, está Judas Iscariotes, cujo cognome, na verdade, se dividia em Is, que é homem de Queriote, ou seja, Iscariotes é homem de Queriote, que é uma aldeia de onde ele veio. Essa localidade, na verdade, aparece citada na tribo de Judá,
no livro de Josué, no capítulo 15, versículo 25. Então, Queriote é a cidade de onde ele veio. Já seu pai era assim conhecido como Simão Iscariotes, conforme a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 71. Então, Judas era o único apóstolo natural da Judeia. Ele era judeu. Os outros todos eram galileus. Então, como Jesus também e sua família, né, eram galileus. Só Judas Iscariotes era judeu. Então, os evangelistas assinalam aí, por antecipação, um ato que só mais tarde se realizou, mas que ficou preso a seu nome para sempre, né? Na verdade, como uma espécie de estigma. Então, o fato de terem, na verdade, todos os galileus sido aqueles... Os apóstolos eram todos galileus, né? Confirma a teoria de que Jesus e seus discípulos empregavam correntemente muito mais a língua grega do que a língua aramaica, porque o grego era muito mais divulgado na Galileia. E é importante a gente ver, né, que provavelmente Jesus falava grego também, né? Falava grego muito mais forte, né? Há pelo menos 2 gerações, 70 anos de domínio romano, então eles falavam grego mais do que aramaico. O aramaico era usado apenas no interior das casas, dos lares, mas que ficara aí mais arraigado na Judeia de uma maneira muito mais forte, onde muito maior era a resistência contra os dominadores romanos. Então os judeus tanto não gostavam dessa dominação, dessa adesão dos galileus, que passaram inclusive a denominar essa região da Galileia como sendo a Galileia dos gentios, porque eles falavam grego. Uma outra anotação justamente importante que Pastorino traz é que os judeus eram, de modo geral, morenos, de cabelos pretos, e tinham olhos escuros, ao passo que os galileus eram mais claros, conforme aponta Pastorino, de cabelos bronzeados, alourados ou avermelhados, e muitos, inclusive, tinham olhos azuis ou verdes. Olha que polêmico isso aí que Pastorino traz, né? Justifica-se aí a tradição, segundo Pastorino, das representações gráficas de Jesus e de Maria como sendo dessas características físicas, apesar de que isso hoje seja tão criticado com razão, né? A gente não sabe se isso realmente era exato, mas Pastorino aponta isso. Então, a gente vai agora para a interpretação simbólica que é trazida por Pastorino, que é o que mais nos interessa. Então, nesse capítulo, a gente considera a necessidade de oração, mesmo para aqueles que se julgam mais adiantados, supostamente, e que, por vezes, pensam que não precisam mais de oração. A gente vê que Jesus precisava, imagine a gente, né? Sem a oração de união com Deus, a gente não pode acertar com segurança nas nossas resoluções, nas nossas decisões, nos nossos roteiros de vida. Então a gente vê o símbolo também do número 12. Pastorino vai dizer que no plano divino, 12 é o arcano do Messias. No plano humano, 12 exprime, na verdade, o holocausto de si mesmo, ou seja, o sacrifício do indivíduo em benefício da coletividade. E isso é bom lembrar que é feito no plano físico, que é justamente o mundo dos 12 signos do zodíaco, ou seja, é a esfera de ação do Messias, como aponta Pastorino. Então a gente vê que a escolha dos 12 emissários, Jesus, que na verdade é a individualidade, é o símbolo da individualidade, né? Deixa claro, para quem tem olhos de ver, que ali ele inicia oficialmente, nesse instante, o ciclo sacrificial de sua própria pessoa para benefício da humanidade como um todo, da humanidade como coletividade. Aí Pastorino vai dizer que é preciso que a gente perceba, a título de curiosidade, que se a soma do ternário superior com o quaternário inferior tem como resultado o número 7, a multiplicação de um pelo outro vai nos dar exatamente o número 12,
que é o símbolo que está sendo colocado aqui, né, em questionamento. Então, algumas referências a gente vai encontrar nas escrituras do número 12. Aí Pastorino cita uma lista gigante. Lá no Antigo Testamento, ele fala o quê? De que eram 12 os filhos de Jacó, um para cada tribo, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 35, versículo 22. Que deram, na verdade, origem às 12 tribos de Israel, conforme a gente vê nesse mesmo livro, no capítulo 49, versículo 28. Os altares erguidos por Moisés, lá no Êxodo, capítulo 24, versículo 4, eram 12. Por Josué também eram 12, no livro de Josué, capítulo 4, versículo 20. Por Elias, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 31. Todos eles tinham 12 pedras. São 12 os profetas, conforme a gente vê lá em Eclesiastes, capítulo 49, versículo 12. 12 os meses do ano, conforme Daniel, capítulo 4, versículo 26. 12 também eram os pães da proposição, a gente já falou sobre isso, né? Está em Levítico, no capítulo 24, versículo 5. As pedras do Urim, do sumo sacerdote, conforme a gente vai encontrar também no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 17 e 21. Os israelitas também encontraram 12 fontes em Elim, conforme a gente lê no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Salomão nomeia 12 prefeitos para Israel, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. E também ele faz esculpir 12 leões no templo de Salomão. Primeiro livro de Reis também, capítulo 7, versículo 25. No Novo Testamento a gente vai ver, além desses 12 emissários, ou seja, o número 12 se repete também, a gente vai ver que a hemorroíça sofria seu mal há 12 anos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20, a gente ainda vai ver isso. A filha de Jairo, ressuscitada por Jesus, tinha 12 anos, a gente também ainda vai ver isso, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no versículo 42. E os tronos dos julgadores de Israel também serão 12, conforme aponta o médico Lucas, no capítulo 22, versículo 30. Na primeira multiplicação dos pães, são recolhidos 12 cestos de restos, conforme a gente vai ver ainda também, né, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo 20, e também no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 43, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 17, e no capítulo 6, versículo 13 do Evangelho de João. Também temos 12 horas do dia, como disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 9. E também no livro de Apocalipse, que já é bem depois, no final, último livro da Bíblia, né? A mulher que é coroada por 12 estrelas, conforme a gente vê no capítulo 12, versículo 1. A Nova Jerusalém tem 12 portas, com 12 anjos, e os nomes das 12 tribos de Israel. A gente vai ver também no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 12. E são 12 pedras fundamentais, com os nomes dos 12 apóstolos, também apontado no Apocalipse, Revelações, né, na verdade, capítulo 21, versículo 14. A árvore da vida, que João aponta ali também, tem 12 frutos, uma para cada um dos 12 meses, né, no caso. Então a gente vê que está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. E os habitantes também são 144 mil, ou seja, 12 vezes 12 mil, no Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E aqui a gente só está citando alguns dos trechos. Então existem razões ocultas em tudo isso. Jesus com certeza sabia o que estava fazendo. Se a gente pudesse verdadeiramente compreender todas as lições dele, né? As lições de Jesus, seria fantástico. Então não é à toa, tem algum motivo para esse número tanto se repetir. E é preciso que a gente esteja atento para tentar aí uma interpretação anagógica, como a gente falou lá no volume, no comecinho, né? Tentar uma compreensão que não precisa utilizar palavras. É um grande desafio, né? Uau! Capítulo grande hoje, né? Mas que maravilha que a gente conseguiu. E aí no próximo a gente já vai abarcar uma coisa extremamente interessante, que é o Sermão da Montanha. Olha que interessante. Quanta coisa para se aprender.
Vamos lá, vamos caminhar. Grande abraço, até semana que vem.